Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro, tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Nicolas Zanata. Tudo bom, Nicolas? Tudo certo, gente. E Muito aí? bom dia, muito boa tarde, muito boa Boa noite. noite. Para onde o pessoal ouvir esse podcast, né? Hoje um podcast especial, Nicolas, porque é um podcast temático, com datas. Datas. Dias das Crianças será neste domingo, dia 12, né? 12. Sempre dia 12. Eu acredito que é sempre dia 12. Às vezes muda o dia da semana. Vai saber, né, cara? Mas eu acho que é sempre dia 12. A depender do calendário que a pessoa seguia. Pode Mas ser. Dia das Crianças acontece neste domingo e por conta disso o podcast de hoje vai ser temático Dia das Crianças. A gente vai falar sobre filmes que marcaram nossa infância de alguma forma. Quero começar por ti, Nicolas. Tu lembra quando começou a ver filme, cara? Porque eu lembro. Um dos meus primeiros presentes de criança foi um DVD do Nemo, cara. E eu Que tenho legal, até hoje. que legal. Eu devia ter 2 anos por aí. Eu tinha um DVDzinho do Nemo, tem até hoje, inclusive. De ver filme, cara. Cara, assim, ó, eu lembro muito específico dois momentos que eu lembro de ir no cinema. Eu não Criança. E criança, isso. Eu fui ver o Galinho Chiquiliro. Eu lembro, cara. Eu tinha DVD também. Cara, sensacional, sensacional. Tu Adoro. já revisitou esse filme depois? Já, revisitei E e é é bom? bom, é bom, é muito bom. Eu tenho que Eu ver de fico novo, meio, então. tipo, assim, porque o pai do Galinho Chiquiliro é muito... Quer dizer, é o aprendizado É mais, acho que um filme sobre o... O Coming of Age pai. ali? É mais sobre o pai, aprender a ser pai, porque na história do Galinho Chiquiliro, ele só mora junto com o pai, sem a mãe, né? Sim. O filme dá a entender que a mãe, ela faleceu. E aí os dois vivem juntos, assim. Eu não E lembrava aí, disso. E aí é, tipo, muito uma história, assim, do pai tentando se conciliar com esse luto, né? Em específico da mãe, a ausência da mãe em relação à criação do Galinho Chiquilírio. E ele aprendendo, assim, como criar o filho e respeitar, assim... É o Aí Nemo, ele- né? É, meio que o Nemo, só que eu acho que é parecido com o Nemo, assim, Só essa que estrutura, assim, A jornada é diferente, né? a jornada é diferente, porque também o parte do Galinho Chiquiliro também de se aceitar, né, em relação ao que ele gosta de fazer, que não é, tipo, jogar beisebol, que é o que Aham. o pai dele quer que ele seja, né? faça. Que ele faça, né? E o Galinho Chiquiliro faz isso, quer se orgulhar pro pai, mas ele não é exatamente o que ele quer. Né? E aí o pai também tem muita vergonha também da identidade que o Galinho Chiquiliro quer que seja, né? E é muito legal o filme. Eu assisti, é muito massa. É bem... Foi o primeiro filme que tu foi ver no cinema? Então, eu não lembro se foi o primeiro, mas daí eu tenho outra memória que eu tenho, que eu fui assistir o filme da Xuxa. O Mistério de Feirinha? Então, eu não lembro qual o Xuxa é. É uma Xuxa que que tá na floresta. Eu não lembro. vou saber também. E acho aí que eu nunca lembro. vi um filme da Xuxa, E inclusive. aí eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu fui no cinema com meu pai. E aí eu lembro de ficar com medo no filme da Xuxa, porque tem algum. Acho que. A Xuxa e os Gnomos. Não, é tipo um monstro verde, cara. Eu acho que é tipo a Cuca, sabe? Tá Tá, ligado? e é um filme mesmo da Xuxa? É, o filme da Xuxa. A Xuxa tá nesse filme. Acho que é 2004, 2005 o filme. Caramba, eu vou E aí, pesquisar aqui. e aí eu lembro que quando veio o monstro, assim, eu fiquei com tanto medo. Xuxa Abracadabra, não é? Não É sei. 2003 esse filme, cara. Não, Ou tem que ser 2004, 2005, assim. O Tesouro da Cidade Perdida, 2004, esse filme. talvez tenha Tem uma- na floresta? Tem floresta, tem Então é floresta. na floresta. Coloca ali em imagens e vê se aparece, tipo, um monstrinho. Deixa eu ver. É um monstro todo Xuxa. verde, assim. Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. E aí eu lembro de ficar com muito medo. E essa foi, eu acho que primeira e única vez que eu tive que sair do cinema. Porque. É isso mesmo. Tem, né? Tem. Olha ali. É bem esse, cara. É bem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu fiquei com muito medo. Tipo, nada demais, né? Mas Ou pra uma criança de 5 anos, né? eu 4 fiquei anos. muito traumatizado. E aí eu falei pro meu pai, não, vamos embora. E aí eu saí do cinema. Teu pai pé da vida, de certo. Caramba, eu trouxe essa criança. Não, foi mano. bem tranquilo, porque meu pai não gosta muito também de ir no cinema, então, tipo... Eu imaginei que ele não ia querer ver Xuxa também. eu também imaginei que ele não ia querer ver Xuxa. E aí foi isso, assim. Esses foram os dois momentos, assim, que eu lembro de ir no cinema. Agora, de filme em específico, assim, Que não seja animação, né? que não seja animação, cara, eu...
Tu não foi ver nenhum Homem-Aranha, por exemplo, no Então, cinema? eu acho que pra mim foi uma trilogia ali do Homem-Aranha, que foi muito marcante, assim, pra mim. Porque eu não tinha... Eu via... Passava, assim, na TV, eu lembro que passava na Fox. E Aham. aí eu só via pedaços, assim. E aí eu ficava muito, tipo, meu Deus, ele é real. E aí... Ele tipo, pula o filme... de prédios. Porque na minha... Eu só tinha visto a animação do Homem-Aranha, então Dos era anos só 90 desenho. ali, né? Era só desenho. E aí, quando, tipo, passava o filme em live action, pra mim era, tipo, o Homem-Aranha da vida real. Era, tipo... E aí eu ficava, tipo, meu Deus do céu, isso é muito massa. E eu lembro de acompanhar o lançamento do Homem-Aranha 3. 2007. Eu lembro também. Eu lembro de, Eu lembro de tipo... pegar um DVD pirata com imagem de cinema, por exemplo. Não, mas eu lembro, tipo, até aquele momento, eu já tinha visto repetidamente os 2 filmes. E eu lembro de estar no computador e a minha mãe mostrar, tipo, a homepage Do lançamento do do filme. lançamento do filme. O filme ainda não tinha lançado. E aí, só que, tipo, Brabo. a internet que a gente tinha, a internet daquela época, não era muito boa. E era um site muito carregado, assim. Tipo, tinha várias animações ocorrendo ao mesmo tempo. 15 minutos até carregar tudo, pra mais, assim. Era 15 minutos pra carregar tudo, e aí tinha o trailer, e eu tinha que esperar 1 hora pra ver, tipo, 1 minuto, assim, do trailer, assim. E aí eu lembro de ficar muito de cara, assim. E aí eu lembro de ir com 2 amigos meus pro cinema pra ver o filme do Homem-Aranha 3. Caramba, Nos cinemas. E aí, só que do filme, eu só lembro de uma cena específica, que é a cena do início, assim. Eu lembro do... Na real, eu lembro dessa cena do início e a cena do final, que foram muito impactantes, assim. Porque nessa cena do início, é aquela luta que ele tem com O 3. com o Harry, Aham. que ele não tá com a roupa do Homem-Aranha. Eu fiquei tipo, nossa, que legal! Ele fazendo as coisas dele sem a roupa do Homem-Aranha. Com a roupa que eu uso, sabe? Com a roupa que eu posso usar no dia a dia. E aí, acho que... E a cena final, porque ela era muito diferente dos outros 2 filmes, né? E nos outros 2 filmes tu tinha aquele final mais épico, que ele saía. E no 3 é esse final mais sutil, assim, os 2... Eu não lembro, sabia, do terceiro Cara, filme. tem que assistir o terceiro filme, porque cara. ele... Reassistir. Da trilogia, ele é o filme... Ele é o patinho feio. Mas ele dizem não é que é ruim, bom, né? Ele não é ruim, cara. Até porque a direção do Sam Raimi dizem, continua boa, né? Sim, continua muito boa. E, tipo, em comparação com os filmes de super-herói de hoje em dia, ele é, tipo, muito superior. Ele é, tipo, muito superior Ele é muito mesmo. melhor que qualquer filme do Homem-Aranha de hoje em dia, por exemplo. Eu acho que sim, assim. Ele tem um... É porque... Isso é uma questão, assim, que eu acho interessante nos filmes que a gente assistia quando criança. Que eles tinham esses... Eles eram filmes para o infantil, mas eles não deixavam de abordar certas temáticas, assim, em relação a drama, Eles não eram infantilizados exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, que às vezes se esquece quando a gente tá produzindo... Quando se produz, né, na realidade, tipo, algum conteúdo pro público infantil, que é não também infantilizar, né? Eles ainda... É muito importante abordar esses temas, assim, que seriam um pouco mais sérios, né, nesses filmes, né? Eu acho que, tipo... o valor que a Pixar tem, assim, em relação à carreira dela, que ela construiu, com os filmes que ela construiu... É muito por conta disso. É muito por conta disso, assim. Tipo, quando eu tava vindo aqui pensando, assim, no tema de o que seria um filme infantil, filmes que marcaram, cara, não tem como não deixar de mencionar, tipo, Toy Story, assim. Tipo... Que é o crescer e, sabe, Sim. com seus brinquedos e abandonar os seus brinquedos e tudo mais. E toda a relação de amizade que é fortalecida dentro da trilogia e dentro do primeiro filme, assim. Tipo, essa questão que aborda questões de rivalidade, de ciúme, né? Esses dramas... Que assim, são discussões universais, né? que são discussões universais e que são importantes serem, tipo, colocadas ali, né? O próprio Nemo, né? Que é uma... que eu citei sim. no começo, que é um filme que tu assiste quando criança, tu... Claro, é bonito, maravilhoso, lindo. E tu assiste quando adulto, fica... Cara, sabe? Essa discussão paterna é muito complexa, né? De permitir a criança ser, existir de fato. Eu sempre cito aqui, né? Eu dei a oportunidade de falar de Nemo, porque eu sou um fãzaço de Nemo. Que legal. Gosto muito de Nemo. Que é aquela frase do... se você não deixar nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. E é isso, né? Dessa discussão... Caraca, forte, né? Pesadíssimo, né? Forte. Porque... E é isso... E é uma coisa quando criança, obviamente, não entendia. Mas depois adulto, de fato, né? Aquela coisa de ser super protetor e não deixar a criança
literalmente viver. Aham. E, Que pô, bonito, é uma né? discussão num filme infantil. Não, é uma discussão infantilizada. Nemo não é um filme também infantilizado, né? Sim, sim. Mas ele é uma discussão num filme infantil. Bah, muito interessante essa de, tipo, se tu não, Não deixar deixa- nada que acontecer, a criança Nada vai também não vai acontecer com ser, ele. É, sabe? é muito legal, cara. Cara, Nemo, bem legal, não tinha... Nemo é profundíssimo, né? É. Em muitos Usa- sentidos. É o Do mar trocadilho também. dele. Não, eu não... Nemo foi um dos que eu nunca revisitei, assim. Revisite, cara. E assim, tipo, no início, os 10 primeiros minutos do filme, é uma cena muito violenta, né? Que Que é um é, assassinato. Mano, ele é realmente isso, sabe? É. E também é muito do... transparece muito essa dor, assim, Do Martin, né? como é que é o nome? Marlin. Marlin, né? Que é o peixe Tipo, palhaço. que é o peixe palhaço, em relação à perda dele, né? Ele perde tanto a esposa quanto também O filho. todos, basicamente, É. diversos filhos dele, né? E tal. Pois é, também é um filme sobre luto, né? É um filme sobre luto, é muito interessante isso, né? E aí, e muito assim, dessa criação solo, né? Isso. Que é também muito interessante de trazer, assim. Tu falou sobre o Homem-Aranha, é curioso porque eu não fui ver nenhum filme do Homem-Aranha no cinema. O primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Era do Gelo 3, olha só. Que é aquela que se passa num pré... Todos se passam no pré-histórico, mas aquele que tem os dinossauros. Todos têm um dinossauro. Não, só Não, um não. tem um dinossauro. Só É um. esse, é o dos dinossauros, que é o 3. E mais de Homem-Aranha, e nesses filmes de infância, eu acho que uma das únicas memórias que eu tenho, inclusive, de alugar filme é o dia que eu aluguei Homem-Aranha 2. Eu lembro perfeitamente. Eu, meu pai, minha família, alugando o filme, subindo de carro Álvaro Catão Caraca! e indo pra casa assistir o DVD lá no quartinho dos fundos. Olha, Que loucura, cara. Eu doideira, lembro mano. muito, muito nitidamente Aham, isso, aham. sabe? E eu assisti com meu pai também em casa. Aham. E Não, é o melhor Homem-Aranha, né? É até um dos cara, melhores sim. filmes de todos os tempos, Bah, inclusive não, de super-herói. é muito bom, é muito bom. Mas é engraçado isso de locadora, né? Que tinha tanto o costume de ir no cinema, quanto também o costume, né, de alugar vídeos, de Alugar filme, né? alugar filme, né? E Que- a questão de. Não sei se tinha contigo também. Comigo até não muito, assim. Daí a gente vai entrar, inclusive, nisso, né? Esses filmes de. Filmes que marcaram a nossa infância. Porque tem muito filme que eu vi na minha infância que eu não são filmes infantis, sabe? É Zero verdade. infantis, inclusive. Porque eu acho que o meu pai não tinha muito. E não digo nenhum filtro, claro. Eu acho que eu não fui exposto a filmes que poderiam me prejudicar de alguma forma. Mas eu vi filmes que eram mais adultos em termos de abordagem, de assunto mesmo. Tipo E o quê? filmes. Cara, olha só, tem dois filmes que eu até hoje, eu não. Três, que eu não sei por quê. Eu gostei quando criança, assim, que é Árvore da Vida, do Terrence Malick. Eu adorava esse filme quando Nunca vi, criança. cara. Cara, é um filme. É um filme. Não sei se já viu algum filme do Terrence Malick. Acho que não. É. Não lembro de nome. Bom, ele é um diretor que ele é muito conhecido por essa coisa meio contemplativa e etc. Ele usa muito uma câmera meio grande angular, as pessoas se movimentando. Isso é uma coisa muito contemplativa. Daí a Árvore da Vida acompanha esse personagem, já mais velho, interpretado pelo Champagne, lembrando da vida dele com o pai quando criança, meio que subúrbio dos Estados Unidos, anos 50, por aí, 60, que é aquela coisa da figura paterna que uma hora é carinhosa, outra hora é super rígida e bate nos filhos, e a mãe tendo que lidar com essa situação. E ele é um filme super adulto nessas tratativas. Eu, uma criança de 11 anos, adorava esse filme. Eu não sei porquê, mas eu lembro de adorar esse filme. Outro, Amor Além da Vida, que é um filme... Tu já viu esse filme? Não. O filme do o filme do Robin Williams, que ele perde... Daí eu não consigo lembrar exatamente, mas ele, se eu não me engano, ele perde a esposa ou ele morre. E ele é uma jornada dele passando pelo purgatório, pelo inferno, pra conseguir, de alguma forma, se conectar com a esposa dele de novo. Outro filme super absurdo e eu adorava quando criança. Nossa, que doideira. Austrália. Você já viu isso, Austrália? Filme da Nicole Kidman. Olha só, cara, que loucura. Nicole Kidman com o Hugh Jackman. Um filme do Baz Luhrmann, que é o diretor de Moulin Rouge e Elvis, eu acho. Um filme de um casal na Austrália. Sei lá, é isso. Adorava também quando criança. Eu vi muitas vezes com meu pai. Não sei porque eu vi esses filmes quando criança, cara, mas eu adorava. Cara, que doideira. Não, eu acho que eu não tive, assim...
esses filmes, assim, específicos, assim... Muito específicos, inclusive. É, né? muito específicos e de drama, assim. Eu acho que eu não chegava a assistir. Porque tem muita coisa da criança, por exemplo, ver filme de ação, né? E gostar como Então, criança. eu assistia mais filmes de ação, assim, tipo, logo quando eu era criança, eu já tinha visto, até aquele momento, né, não tinham sido lançados, mas eu acompanhava, tipo, os Missões Impossíveis, assim. Sim. Ah, não via. Fui ver tudo. Tu via Austrália, Árvore da Vida. Mas eu não via eu não via Missão Impossível. Meu pai não via Missão Impossível. Não, eu via Missão Impossível, eu adorava, eu achava muito bom. Eu amo, hoje em dia eu adoro, vi todos. E aí, tipo, os filmes do 007 que também estavam sendo lançados. Só fui ver depois de adulto também. Não, eu fui nos cinemas ver. Todos? Eu fui. Não todos, porque. Não, são sim, famosos. Mas tipo, eu lembro. do Daniel Craig, sim. Os Daniel Craig eu fui ver. Cara, Cassino Royale tu vai ver no cinema? Não, eu era muito pequeno, Ah. não tinha visto, minha mãe não deixava ver esse filme. Mas o que lançou depois desse. Que é o Spectre. Não, é o Quantum of Solace. Isso. Que Esse eu vi, não é bom, mas eu achava legalzinho. É que é porradeiro, E aí... né? É um porradeiro britânico. E aí depois o Skyfall. Skyfall eu assisti no cinema. Skyfall é muito bom. É muito bom, é muito bom. Só que, tipo, eu só ia porque eu achava legal, assim. Eu não tinha nenhuma noção, assim. Eu achava maneiro. Eu achava maneiro o filme do 007. Porque é um espetáculo, né? E é filme de ação, né? Queria ser essa questão com o filme de ação. Eu não lembro, assim, de ver... De ter algum filme, assim, que não seja... mais tu não tem uma dramático. árvore da vida na tua infância? Cara, eu tô tentando forçar aqui a minha cabeça pra ver se eu acho algum, mas eu não consigo me recordar, assim. Ou era filme de animação, assim, de desenho. Por exemplo, filmes que hoje em dia até que funcionam muito bem pra adulto e pra criança são, por exemplo, filmes do Spielberg. Eu lembro de ser criança e ver alguns filmes do Spielberg, tipo Avatar. Eu não vi tudo, mas eu tinha lá meus 10 anos, na época quando eu vi pela primeira vez, e não lembrava, etc, quando fui rever. E já era um negócio, né? Que era um filme de aventura. Indiana Jones, é outros filmes que eu não vi inteiro. Indiana Jones eu vi quando era criança. Cara, eu tenho... Aventura, né? Inclusive eu tenho muito apego, assim, com os filmes do Indiana Jones. Vou te dizer, eu nunca vi nenhum inteiro, a não ser o da Caveira de Cristal. Por que, cara? Porque foi que lançou quando eu era criança, né? Era 2007. Cara, não acredito. É isso, cara. Não. Baixei todos. Quer dizer, consegui comprar todos recentemente. Mas assim, cara, não, Indiana Jones, assim, eu tenho muito apego porque eu assisti quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Aí, ó. Porque eu jogava muito videogame e tinha um joguinho do Indiana Jones. O Lego? Eu comecei no Clássico. Lego e aí depois eu soube que eram filmes. E aí a minha mãe, tipo, me levou na locadora. Cara, eu lembro especificamente. Era a locadora que ficava... Era America Video, eu acho. Que ficava em algum Angelone. Tô tentando lembrar qual. Eu lembro. Então, foi onde eu aluguei o meu Homem-Aranha. Que ficava do lado do Angelone, né? Ficava onde era Era Paulista, que tinha antigamente? Isso. Na frente ali, né? Onde perto dos Correios. É bem esse. E eu achava... Essa locadora era muito legal, porque ela era muito bonita. Eu achava ela muito bonita. E aí eu lembro de alugar os 3 Indiana Jones, assim. E assistir os 3, assim. É porque tem criança que tem... talvez criança seja... Bom, a questão de pegar filmes mais antigos, né? Sim, que às vezes tem uma resistência um pouco maior. Acho que até alguma fase, não sei explicar. Mas aquela questão, bom, por que eu vou ver um filme antigo se eu posso ver um filme novo? E talvez isso nessa época tenha pegado pra mim, nos meus 5, 6 anos. Pode ser. Eu não sei se eu tinha, porque eu acho que talvez um pouco, mas eu acho que também tenha... Tem, eu acho que uma fase que a criança só aceita assistir coisas, assim. E aí eu lembro que também eu assistia muito Star Wars. Star Wars também fez muita parte, assim, da minha infância. Star Wars na tua infância? Star Wars eu lembro que eram filmes que quando eu era criança, acho que até, tipo, chegou a passar na TV e eu ver, mas eu não conseguia me conectar por essa questão da distância, né? Sério? Tipo, dos efeitos, etc. Mas é engraçado, porque, por exemplo, ET é um filme que eu lembro de ver como criança e adorar, né? E é um filme também infantil, teoricamente. Tem uns filmes que eu gostava bastante, era do Garfield. Tenho muito apreço com os filmes do Garfield.
Muito, Cara, muito, muito. que vontade de chegar em casa e assistir os dois filmes do Cara, Garfield. eram muito gostosinhos assim de assistir. O Era, Garfield né? 2, eu sei que nem é o melhor filme. Nem deve ser bom esse filme. Ele nem deve ser bom Nossa, hoje em deve dia, ser, né? nossa, deve ser péssimo o filme. Mas eu assistia várias vezes no dia, no mesmo dia. Porque daí eu tinha um costume, né, de comprar filme pirata, que era mais barato Ah, do sim. que comprar comprar o DVD original. Que, inclusive, na época era muito caro, cara. Era? Assim, anos Era 2000, meu pai fala, pelo menos, e meu pai tinha muito hábito de comprar filme DVD original, porque ele gostava, etc. Até hoje eu tenho uma coleção boa, assim, de filmes de DVD originais. E era, tipo, R$50 na época. Era R$50 na época, era caro, Era muito caro. Tanto é que, tipo, eu lembro de ganhar no Natal o box da trilogia do Homem-Aranha. Bravo. Nossa. Não tem ainda? Eu devo ter guardado ainda. Devo ter guardado, Tu mas tem tá que... meio Não, mas tem que escondido. expor isso aí, cara. É um box massa. Não, é um box bem massa. Aí eu tinha esse do Homem-Aranha, o box do Homem-Aranha, e eu tinha o DVD do Homem-Aranha 2 original. Que daí ele tinha. Brabo. Daí ele vinha com. Inclusive, eu tenho muita saudade dessa época do DVD, que são Os extras. os extras e os menus, assim. Sim. Os trailers que os passavam trailers. antes, né? Cara, Eu sou muito marcado pelas propagandas contra a pirataria. nos DVDs Nos piratas. DVDs piratas, assim. Tipo, umas coisas, cara, muito absurda, né? Vai querer o troco em bala? Vai querer o troco em bala? E as balas As pingando na mão. Tipo, a associação entre o DVD pirata e o tráfico, assim, tipo, assim, claro. Ou, tipo, do menino colando Isso, na prova. Na prova. E E revelando na porque aula, na mesa, no jantar, né? eu tô fazendo que nem o meu pai, que compra DVD pirata. Tipo, A nota pirata, acho que era. Né? a nota pirata, exatamente. Eu era muito marcado por... Eu não entendi o que tava sendo dito, porque... Eu acho que eu até entendia, mas assim... Não, eu ficava, tipo... Porque pra mim não tinha essa do... Eu não associei, tipo, original e pirata, assim. Na época já... Não tinha isso. Mas eu não sabia que... não sabia. Daí a gente vai entrar numa discussão muito profunda, assim, né? Mas não fazia relação com o tráfico de drogas. Eu não conseguia ver o Ney claro. da Rocinha vendendo o Garfield 2, hein? Do Garfield 2, né? Mas eu lembro também, assim... além de filmes, eu também era muito, muito apegado a programas de TV. De TV. Quando criança, assim. Tipo, Bom Dia Companhia. Cocoricó. Cocoricó. Nossa, Cocoricó eu adorava. Era legal mesmo. Nossa, gostava muito, assim. Os programas da TV Futura ou Cultura, eu nunca conseguia distinguir qual era qual, inclusive. O Castelo Rá-Tim-Bum, Sim. assim, ainda tenho muito marcado, assim, os ratinhos do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Tipo, eles escovando os dentinhos, assim, sabe? Eu tenho muito marcado isso. Sabe uma coisa que não é que dá saudade, também dá saudade, mas é legal de lembrar nesse sentido, é o fato de que a gente tinha que esperar pra ver as coisas, né? Também. E eu acho que isso fazia a gente criar um rito, assim, né? Deixar aquele momento especial, né? Isso. De espera, de configurar aquilo como uma experiência importante. Porque, assim. tipo assim, eu tô livre e cheguei da escola, eu estudava de tarde, mas enfim, cheguei à escola a partir da 1h. Eu tô livre, mas eu só vou ver o que eu quero às 3, porque só vai passar o que eu quero às 3h da tarde. Então eu vou ter que arranjar alguma coisa até às 3 da tarde. Era esse rito legal de criança. E aí eu lembro muito específico, assim, no Bom Dia Companhia, cada dia passava um desenho diferente, né? Sim. Tinha aqueles desenhos que passavam todo dia na semana, mas tinha outros desenhos que passavam só em dias específicos. Eu lembro que no Bom Dia Companhia era o único canal que passava o desenho da Liga da Justiça. Sim. E eu acho que era na quinta-feira. Nem nos pagos passava? Nem nos... Cara, eu lembro... Eu tive vários momentos, assim, da minha infância que eu tinha TV a cabo e às outros vezes que não tinha. E outros não tinha. Eu só tive depois de velho também. E TV a cabo, eu não lembro de pegar nenhuma vez pra ver... Não lembro, assim, de chegar e ter Liga da Justiça pra assistir, assim. Eu só tinha na TV aberta. E aí era muito bom. Até hoje eu acho que a animação é muito boa, de não, verdade. Era realmente... Eu às vezes fico muito chateado. Às vezes eu tento olhar. Cara, será que realmente era bom mesmo? Ou era só era criança? Ou só era criança. Ou, tipo, as coisas hoje em dia realmente elas estão numa qualidade um pouco questionável. Pode ser.
ou seja só eu ficando velho. Não sei, não sabemos, né? Mas eu acho que um pouco sim, um pouco não, sabe? Tipo, Um pouco dos dois. um pouco dos dois, assim. Uma questão que eu acho que pra mim fica muito clara é em relação a brinquedos também. É realmente, não que as crianças pararam de brincar com brinquedos, mas a produção de brinquedos realmente mudou, assim. E Tipo, ficou um pouco criativo, inclusive, né? eu lembro que era muito mais comum tu ter os brinquedos no camelô, sabe? Isso. E não se tem tanto, tipo, a variedade que se tinha. É verdade. Diversas ramificações, aquelas versões alternativas que nunca existiram. Pegar o boxinho dos Vingadores e tá Então, lá o Batman, sabe? Tipo, essas coisas assim. Não se tem mais essa mistura que, tipo, pra mim foi muito importante, assim, esses brinquedos, assim, no camelô. Mas até os originais, tipo, Sim. Max Steel, cara, saía... Nossa, Max Steel, cara. Saía cada versão... E era, de fato, de uma criatividade diferente do que a gente tem hoje em dia, Era né? legal, era interessante. Era Tinha uma história, tipo assim, o Max Steel tal, ele tem essa história, né? Ele é o, sei lá... Inclusive, eu vi um tempo atrás o filme do Max Steel. O filme live action. Não, live action não. O da animação Da mesmo. animação. O dos elementos. Eu tinha Cara, o Max Steel dos Elementos. dos Me dava elementos- medo. Sério? Nossa, eu achava animal. Eu tinha o DVD, eu devo ter esse DVD ainda. Aham. Mas era ruim, né? Não, cara. Assim, tu tem que ir de braços abertos e aceitar a galhofa. Mas eu lembro que na época eu já achava meio ruim. Sério? Sério. Porque ele era era um 3D meio besta, assim, Eu né? adorava esses 3D ruim, Sério, cara. cara? Nossa, eu achava muito legal. Acho que tinha um contraste com, sei lá, eu via um Toy Story 2 e daí eu vi um Max Steel. Eu ficava, cara... Cara, eu acho que eu não tinha. Eu só achava maneiro. É que ele era muito maneiro, né? O Max Steel era maneiro, né? Mas esses brinquedos, assim, eu lembro de ter. Primeiro, eu tinha muita variedade, assim, de tipos de boneco. Então, tu não tinha só simplesmente os super-heróis. Tinha aqueles Sim. brinquedos meio qualqueres, assim. Os soldadinhos tipo... genéricos, né? Brinquedos genéricos, assim, que realmente... eu acho que era muito importante ter esses brinquedos genéricos, porque tu deixava explorar a criatividade da criança. Tu tinha que criar história. Tu tinha que criar... Eles não tinham nomes, por Eles exemplo. não tinham nomes, não tinha uma pré-história em relação a eles. Meio que tu tinha eles e tu fazia o que tu queria, assim, com eles, assim. O Toy Story, cara. Do brinquedo, tinha que dar história pro brinquedo. Tinha que dar história pro brinquedo. Então, eu acho que, às vezes, tem muito essa questão da indústria, assim, dos brinquedos terem parado, assim, em relação a isso. Porque, primeiro, eu sei que é muito caro produzir esses brinquedos mais específicos que se tinha nessa época, assim, porque eles eram realmente com... Eu lembro muito específico de eu ter um Homem-Aranha que ele era de uma edição específica e ele era muito detalhado, assim, extremamente detalhado. Ele era um brinquedo pra criança, sabe? Não tinha necessidade dele ser extremamente detalhado. Mas assim, ele era. E todo articulado, assim. Eu lembro que tu conseguia mexer, tipo, os dedos individualmente, assim. Do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha. Caramba, cara. Era realmente muito, muito primoroso, assim, o trabalho que se tinha. Eu lembro que eu tinha um Homem-Aranha que ele não era tão articulado, mas ele era original e por algum motivo ele tinha um quadriciclo. Legal, legal. Cara. E daí me roubaram o Homem-Aranha na escola, cara. Ficou só o quadriciclo. Nossa, até hoje eu queria muito aquele Homem-Aranha, assim, cara. Volta e meia eu acordo, assim, tipo, pô, meu É Homem-Aranha. meu Homem-Aranha. Cadê meu Homem-Aranha? De boneco, assim, eu lembro também de uma vez muito específica, quando lançou o filme do Superman, o de 2006. Do Bryan Singer. Aham. E aí eu lembro de ter um boneco específico dele que eu achava ele incrível, porque ele era um boneco que ele tinha a roupa dele do Superman e tinha a roupa do Clark Kent. Também juntas. Então tu podia ser um repórter. Tu tinha um boneco repórter, cara. Como é que ele era, né? Ele era todo pintado já com o traje do Superman. Mas tava pra botar por cima a roupa? E aí tu tinha separado uma roupinha, como se fosse, tipo, roupa de... tecido mesmo. De Barbie, assim, sabe? E aí tu vestia ele tinha toda a roupinha, tinha um sapato... E a capa dele tu conseguia tirar. Então tu realmente podia colocar ali a roupa do Clark Kent, assim. E Fantástico. era muito legal, assim, tu ter esses tipos de brinquedo. E hoje em dia se tem muito mais aqueles brinquedos mais de grande porte,
né? Que são maiores. São E os figure actions, né? Por exemplo, a gente tem muito figure action hoje, mas que nem são necessariamente brinquedos. Tem isso, e aí tem aqueles brinquedos que já são mais altos e não tem tanta articulação, assim. Que é mais difícil de tu brincar, né? Porque são mais fixos. São mais fixos, assim. Então, eu acho que, tipo, em comparação... Não querendo comparar, né? Mas eu acho que... Comparando. Mas já comparando, tem, acho que essa diferença de brinquedos, eu acho que faz diferença em relação ao processo ali criativo e fantasioso da criança, que eu também acho importante. E em relação também a questão de filmes que a gente tinha comentado, de não ter não sei, um receio ou se talvez é realmente interesse em demonstrar essas temáticas um pouco mais dramáticas, um pouco mais sérias em relação nos filmes infantis, assim. Eu acho que é isso que falta, inclusive, em desenhos animados mesmo, né? Também. É um contraste muito grande, assim, pra mim, com os mais antigos. E daí, talvez já existissem naquela época e eu não tinha acesso? Pode ser, já tinha acesso a coisas um pouco mais... pensa, a Caverna do Dragão. Cara, era pensado, assim, tinha os dilemas bem pensados, era uma produção que tinha uma história, etc. A gente pegava os animes da época, né? Dragon Ball, Naruto também, sempre tinha aquela história principal, tinham dilemas adultos, de alguma forma, dentro daquelas histórias de criança. Daí, não sei, claro que não é SMI, porque tem muita animação massa hoje também Sim. saindo. Eu acho que, tipo, de um lado, não sei como é que era quando eu era criança, não se tinha tanto contato, assim, com animes, por exemplo. Tu tinha... tipo, tu tinha animes, assim, que passavam uns animes mais conhecidos, né? Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Mas hoje em dia, eu acho que muito também pelo Netflix e pelo Crunchyroll, acho que tu tem muito mais acesso em relação a animes, e eu acho que, de um lado, né, eu acho que essa geração pode ser um pouco mais marcada por esse tipo de anime, assim. Tu não teve a tua fase otaku, criança? Eu não tive, cara. Não teve, cara? Não tive. Uma criança certa, então. Não certo. Não sofreu bullying. Eu gostava de Yu-Gi-Oh! Eu assistia escondido, porque eu nunca tinha assistido. Cavaleiro do Zodíaco também. Porque minha mãe não gostava. Não deixava? Não, minha mãe não gostava dos bichos do Yu-Gi-Oh! Que era justo, assim, porque era eles meio... eram meio demoníacos. Eles eram meio demoníacos. E também... Mas eu via, assim. E Cavaleiro do Zodíaco, porque ela não gostava de signo e etc. É que ela não gostava de signo. É sério? É sério? Sério. E um pouco do Dragon Ball também. Não, peraí, tipo assim, Cavaleiro do Zodíaco tem uma penca de violência, assim, de sangue. E também isso, mas os signos também faziam parte. Um dia tu foi contestar ela, não, filho, signos não. Essas coisas de signos aí, não. Se fosse o Cavaleiro, não pode ser o de Ares, sei lá. Não pode ser de Ares, umas coisas assim. E aí eu lembro mais desses animes, assim, específicos, mas o que eu ia dizer, eu acabei esquecendo. Mas até aproveitando a deixa, porque nessa questão de Japão, porque tinha uma diferença muito grande, eram os animes e eram os desenhos animados. Mas tinha umas animações japonesas que eu lembro que quando criança eu já gostava, assim, de alguns. Inclusive de Estúdio Ghibli, assim. Eu lembro, inclusive, de ter algum DVD original que eu tinha na época. Eu lembro de passar o trailer de Castelo Animado, que hoje é a minha animação favorita do Estúdio Ghibli. Eu lembro de ficar muito incomodado com aquela figura mais velha, da forma como era retratada, daquela personagem. Mas eu lembro depois de ficar fascinado, assim, de ver Castelo Animado, ver a Viagem de Chihiro na época ainda, e achar lindo. Eu lembro de ver o trailer do Viagem de Chihiro e ficar muito marcado, assim. Mas eu lembro da locadora. Eu não sei. Isso, da locadora. Da locadora. Eu acho que tinha algum cartaz, alguma coisa assim. Em alguma locadora grande de Criciúma. Olha só. E a Viagem de Chihiro, ele é 2001, assim, então... Eu já era uma criança de 7 anos, então não era um lançamento, o fato de estar lá, assim, né? Sim, eu acho que era de cartaz mesmo, porque eu lembro também do Viagem de Chihiro. Olha só. Das locadoras aqui. Mas também meu conhecimento de animações japonesas morria aí, né? Morria nesses dois filmes. Uma coisa, assim, de japonês, assim, que eu gostava bastante quando era criança. Jaspion.
Era Power Rangers, cara. Power Rangers. Cara, muito pela TV Globinho. Nossa. Mas, tipo, eu era simplesmente apaixonado. Como de não, Power. né, cara? Era muito, muito legal. Era simplesmente o A coisa sinônimo, o sinônimo de ser legal, assim. Tipo, Era a coisa mais legal do mundo. era a coisa mais legal do mundo. Não assim. tinha nada mais legal do que Power Rangers. Cara, toda vez, assim, em alguns momentos eu fui reassistir a abertura do Power Rangers Força Animal. Massa demais. Que eu lembro, eu queria ficar vendo TV Globinho até chegar o Power Rangers Força Animal só pra pegar a abertura. Que faz a vozinha do tigre. E aí começa, e aí eu ficava tipo, meu Deus do céu, isso aqui é muito legal. Ó, tu falou de Power Rangers, lembrei de mais um. Tartarugas Ninja. Ah, sim. E daí tinha os filmes, né? Tinha os filmes. Tinha os filmes que eram maneiríssimos. Hoje em dia é muito contestáveis, mas eram maneiríssimos. Nossa, era muito legal. Maneiríssimos. Tartarugas Ninjas também eu achava muito da hora. Os bonecos de Tartarugas Ninja eram Também muito legais. eram Nossa, muito legais. eu lembrei que eu tinha um, né? É que é muito... Cara, é uma junção de coisas muito legais, assim. Tartarugas e ninjas, né, cara? Sim, a ideia. Genial. Quem foi que um dia pensou nisso, né? Não, e um fato curioso é que eu já tive uma tartaruguinha de estimação. E elas realmente são muito boas de se esconder, tá? Sério, teve uma vez que a gente eu moro em apartamento, e aí a gente tinha uma sacada que pegava sol, e às vezes a gente deixava ela ali passeando e tal. E aí teve uma vez que a gente simplesmente não tava achando ela. Ficou uns 3 dias assim, sem achar ela. A gente realmente, tipo, será que teve algum momento que a gente deixou a porta aberta e ela saiu? Mas a gente conseguiria ver ela e era no final de semana, assim, de sexta pra domingo. Tu sabe que isso é muito comum, né? Sim, tartarugas ficarem desaparecidas por anos. Por anos de voltarem. Voltar, porque elas estavam. E daí tem essa coisa que a tartaruga, como ela anda muito devagar, tu não percebe que ela tá fugindo, mas ela tá. Não, mas outra coisa, elas também não. A tartaruga que eu tinha, ela não era lerda, não, cara. Ela era rapidinha, assim. Mas ela realmente era muito boa de se esconder, assim. Então eu acho que não deve ser. Ela tava no mesmo lugar? Então, ela foi pra debaixo da cozinha, assim. E ela ficou ali, de boa. E aí, de repente, ela decidiu sair, assim. Ela decidiu sair, assim. Eu não sei porquê, mas eu acho que também não é uma conexão tão distante, assim. Ó, falou de Tartaruga Ninja, eu lembrei também de Sessão da Tarde. Ah, sim. Sessão da Tarde. Peguei muitas vezes, assim, pra assistir. Tem filmes que eu nem lembro quais eram, assim. Tem o do... Eu lembro que era... Eu não vou lembrar o nome, mas era de uma criança que ela era muito rica. O Riquinho? Eu acho que sim. Que era o Macaulay Culkin? Eu acho que sim, que ele tinha McDonald's dentro de casa. Sim, é o Riquinho. É o Riquinho. Esse filme. Eu lembro muito especificamente desse filme. Eu lembro também daquele filme... Lembra que o menino tem os bonequinhos que são vivos? Bonequinhos que são Ele tem bonecos e os bonecos são vivos. E os bonecos são atores, inclusive. Até tem um indígena, tem um... agora tu me colocou aqui, eu acho que eu sei qual é, mano. Cara, era um filme muito clássico dessa época. Eu acho que ele passava mais no SBT do que na Globo, exatamente. Mas eu lembro. Mas era muito clássico nessa época. Tem aquele também que passou várias vezes acho que era do... Vamos lá, vou fingir. Não, o quê? Mamãe Encolher as Crianças, não? Não. Era um filme que era uma atriz famosa que ela virava fantasma, alguma coisa assim. O Gasparzinho, não? Não, ela não virava... cara, ela morria? Ela morria e ela... não vou lembrar do filme. Esse eu acho que eu não vi, então. Não, é um filme que marcou a minha infância. Mas também tinha um filme que eu acho que era com o Arnold Schwarzenegger também, que ele tentava procurar um brinquedo. O meu pra uma criança. Ai, meu Deus do céu. É o super-herói favorito, uma coisa assim. Esse filme é muito, muito ruim. Mas ele é Sério? muito bom, cara. Tipo... Que é ele tentando conseguir comprar um boneco acho que pro filho dele, alguma coisa assim, né? Isso. Aí o boneco meio que entra... Todos os pais querem comprar. Isso, e ele fica em falta, né? É o herói de brinquedo. O herói de brinquedo. É véspera de Natal, e daí... Eu lembro desse filme. Lembro. Não, filmes de Natal, né? Por exemplo, Esqueceram de Mim, que era Sim, muito eu dessa lembro. época. Sim, assisti também. Os Fantasmas de Scrooge. Que por algum motivo passava todo ano na minha escola.
O Expresso Polar. Nossa, Expresso Polar, sim. Esse Eu filme acho- é muito doido, E mano. me dava medo naquela época, Expresso Polar, cara. Eu achava boneco um estranho. filme meio triste, na real. Ele é, né? Ele é um filme que eu achava As meio crianças estão triste. sozinhas num trem, Sozinha. assim. E eu lembro muito específico, assim, de ser um momento aconchegante quando ele toma um chocolate quente. Isso. A gente no calor infernal no Brasil, que é É. dezembro, vendo os filmes de Natal, assim, nossa, como eu queria um chocolate quente. Ah, o filme que também foi muito marcante pra mim também foi o Fábrica de Chocolate, sim. Ah, sim. Sabia Vai. que esse filme eu nunca tinha visto completo até ano passado? Caraca, sério? Sim, porque ele passava muito em SBT, né? Ele era pra mim o filme da SBT à Aham. noite. Aham. E daí. Eu não lembro qual era o final. Eu não lembro. Aí, ó. Não lembro Agora mesmo. eu também não tô lembrado. Eu Eu vi esses dias. só lembro que, né, ele fica como último participante, mas eu não lembro o que acontece no final, não. Não tô lembrado também. E eu vi faz pouco tempo. E eu achava muito... Eu adorava aquela cama, né? Tipo, a cama do todos velhos deitados na cama, a família inteira deitada numa cama gigantesca, assim. Eu achava muito intrigante, na real. Tipo, quando a criança eu ficava, meu Deus, isso aqui é meio estranho, assim. Quando contava o passado do... Sim, do Willy Willy Wonka, Wonka. sabe? De... Passado meio traumatizante, assim, dele do dentista Isso. e tal. Eu ficava... Tim Burton, né? eu ficava tipo. Inclusive o Tim Burton é um baita diretor que tem, né, os seus filmes infantis, mas ao mesmo tempo não infantilizados, né? Edward Mãos de Tesoura é um filme que eu lembro de ver bastante quando Nossa, eu criança. não assisti quando criança, não. Tu tinha medo? Nossa, Edward de Tesoura eu acho que é meio pesado, né? Tu acha? Não, assim, olhando com um olhar de adulto, mas eu vi a Austrália, né? Eu vi a Árvore da Vida. Então, a Edward Mãos de Tesoura, eu conseguia me relacionar um pouco mais. Pode ser. Mas era aquela história, né? Tipo, da pessoa estranha, em contato com uma pessoa, ser acolhido por uma pessoa, entre aspas, né? Mais normal. E daí, eu lembro de gostar na época, cara. Coraline, que era animação, eu adorava. Coraline era muito da hora. Muito da hora mesmo. Inclusive, eu acho uma pena não... eu acho que era uma animação meio peculiar, assim. Pra Tipo, época? pra época, e também não se teve tantas animações nesse estilo. O stop motion, assim? Eu acho que de stop motion com essa pegada um pouco mais de De terror. terror. Eu lembro que teve Coraline meio que inaugurou uma época, né? Que acho que foi, por exemplo, tinha Coraline, tinha Paranorman, que eu não gosto. Paranormal? Era muito zumbi, assim, mas também na época uma vibe meio E terror. a Casa Monstro, né? E a Casa Monstro. Isso aí... Essa era Eu acho que a Casa... Lembro de alugar a Casa Monstro. Eu lembro de alugar a Casa Monstro. Assim, ó, eu acho que... Acho esse Tinha período... pipa maneira. Leu da pipa maneira? Isso é muito bom, cara. Eu acho que teve um período, acho que foi de 2007 a 2010, que teve... Eu não sei, porque nessa época também tá dando onda, teve Ratatouille. Isso, cara. E Casa... Wall-E. Wall-E e Casa Monstro. E, tipo, cara, são animações, assim, fantásticas. Fantásticas. Diferentes, tipo, em questão Casa de Monstro tema. é o Stranger Things da nossa geração. É porque 3 pessoas andando de bicicleta com medo de uma cidade estranha Não, também. o background, assim, da história é muito pesado. Eu lembro de ficar, tipo, aterrorizado. A assim. casa ser a esposa, né? A casa ser a esposa, porque ela caiu na obra e tu encontra... No filme mostra ela, tipo, ali... meio que morta, assim, sabe? Cimentada, assim, Cimentada, né? Não, muito pesado. E aí... Mas eu acho muito, muito curioso, assim, porque tem essas animações de temáticas muito distintas, né? Tu tem A Casa Monstro, é um filme mais de terror, assim, clássico, meio anos 80, assim. E aí tu tem também o Tá Dando Onda, que é Nossa, maravilhoso, tipo, maravilhoso. maravilhoso. Não tem nada parecido com Tá Dando Onda, assim. Tudo bem que muito parte do charme do Tá Dando Onda é a dublagem. E eu acho que isso também é muito importante no processo, assim... De se pensar uma animação. De se pensar numa animação, e eu acho que ali da infância ali do metade dos anos 90 pra cá, assim. Que é a localização que eles falam, né? A localização foi absurda, assim. É realmente primoroso, Tá Dando Onda. Talvez seja um dos maiores exemplos, assim, de... É o Pantanal Mato Grossense, cara. Tipo... Genial, mano. O frango vem do Pantanal Mato Grossense, né? Genial. O Frio de Janeiro. O Frio de Janeiro. Nossa, o Frio de Janeiro. Olha genial, só olha isso, aí. cara. É muito bom, é muito bom. E tu não lembra de ficar, quando criança, complexado com essas coisas? Tipo,
Cara, eles são, tipo, do Brasil. É, Sabe? não. Pantanal Mato Grossense. Esse filme se passa no Brasil, então. Eu lembro de ficar meio complexado com essas coisas. Porque tinha esses filmes que tinham traduções e o Chaves em Acapulco, mas ele vai pra onde também? Ele vai pra algum lugar no Brasil também, se eu não me engano. Sim, Eu fiquei, sim. cara, o Chaves no Brasil. É. Eu ficava. Cara, eu meio que veio uma coisa aqui. Tu tinha perguntado assim de filmes meio Fora? no início, e me veio um aqui um agora, que realmente assim, meio. Quando eu assisti, eu não entendi absolutamente nada. Ah, mas eu também não entendi nada de Árvore da Vida, mas. Matrix. Eu vi Matrix quando criança, mano. Ah, então, mas Matrix é ação, né? Sim, mas é lá no final. É. Tipo, ele passa 1 hora. O filme deve ter umas 2 horas. E é tipo 1 hora e meia só É. de história, de construção de mundo. Ficção científica, Eu não escambau. entendi nada. Tipo, de repente eu tava assistindo e aí a boca dele começa a fechar e aí ele acorda em outro lugar. E aí tem aquela cena que fica todo fundo branco e ele começa a explicar, não, porque o ser humano, uma pilha, produz uma energia. E eu ficava tipo, cara, tá acontecendo alguma coisa e eu não tô Eu conseguindo. não consigo entender o que E aí é. eu tinha assistido sozinho. E aí eu lembro de, tipo, pedir pra minha irmã assistir junto comigo pra ela me explicar o que tava acontecendo. Cara, muito bom. Porque daí ia vir pra cenas de ações e assim, daí eu entendi, legal, maneiro. Porrada. Mas aí o restante eu ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque eu fiquei muito impactado com... Matrix é muito impactante, né? Eu lembro de Matrix sair, gostar, etc, mas não ver inteiro, eu só fui ver depois de adulto. Aham. E eu acho que eu preciso rever Matrix. Porque eu acho que eu vi uma vez depois de. A trilogia, assim? Eu nunca vi 2 e 3. Nunca vi o 2 e o 3, cara. Então, são essas trilogias que eu tô guardando. Pra ver. Caraca! Assim, em relação à trilogia do Matrix, todo mundo critica, né? Ah, então, essa é uma coisa, porque eu peguei pra ver Matrix depois de quando era adolescente. E daí era naquela coisa de, nossa, o primeiro é muito bom e os 2 e o 3 não presta. Hoje eu acho que eu vou gostar do 2 e o 3, sabe? Cara, o 2 é muito assim. É um filme. Assim, ele é diferente do primeiro. O primeiro eu acho ele um filme muito fechado, né? Nossa, ele é fantástico. Ele é muito fechado em relação à temática, em relação à ação. Ele é um filme que de define gênero. época, assim, tipo, os medos da época, etc. Ele é um filme bem fechado. É. O 2, eu acho que ele já, tipo, vê como se fosse ver uma Missão Impossível da vida, assim. Tipo, é um filme bem tranquilo de ver, ele não é cabeça que nem o Aham. primeiro, mas ele é muito estiloso. Esteticamente, né? Esteticamente ele é muito interessante, assim, tipo, as As cenas irmãs slow, Wachowski são slow fera nisso, né? motion. Não, é um filme muito bonito de se ver. O terceiro é meio chato mesmo. O terceiro é chato. Mas tem cenas de ação boas, né? Dizem. A cena final, a batalha final é muito massa Ó. e tal, é um espetáculo, mas Mas não... o filme é chato. Mas o filme é chato, assim. O 2, ele consegue meio que balancear, assim. Ele tem temáticas bem interessantes, assim. Ele dá uma ampliada, assim, em relação a gêneros, de indo pra ficção científica, misturando ficção científica com fantasia, assim. Aham. Que é bem legal. Tipo, tem o que eles chamam, assim, misturam, tipo, vampiros, fantasmas com... No 2? Tipo, a noção de vampiros e fantasmas misturados ali com Com a ficção ficção. científica. E com relação à programação e tal. Que fica bem interessante, assim, bem legal. Nessa onda também, eu lembro que, claro, eu quando criança eu tinha umas obsessões com alguns atores, né? Que é tipo, o Arnold Schwarzenegger, que daí eu via Eu Exterminador tinha do com o Adam Futuro. Sandler. Adorava os filmes do Adam Sandler, cara. Eu via também, adorava Clique, o Ah, Paizão. O Paizão eu choro vendo até hoje, cara. Se eu ver sim. Paizão hoje, eu vou Eu chorar. adorava o... Maluco no Golfe? Não, cara. Qual é o filme que a mulher tem problema na mente? O Como Se Fosse a Primeira Como Vez. se fosse a primeira vez. Passava todo domingo. Todo domingo. Eu domingo. assistia todo domingo. Eu achava muito lindo. Meio, Ele é muito bonito. Mas até, eu acho, eu não vi depois de adulto também, ele mas é ele meio problematizante, assim. é. Eu acho que sim, porque é meio pesado, né? Ele tá perseguindo ela, de certa forma, Meio né? que sim. Meio Mas que é sim. bonito, né? Porque tem que Não, mas conquistar aí ela todo tem- dia. tipo, a ideia da é de- inocência vai, né? Na inocência vai. Mas Clique é fantástico. É. Clique é fantástico. Eu acho, Eu lembro de ficar agoniado vendo Clique, assim. acho achar muito meio- impactante. Toda a parte dele deixando de falar com o pai dele. Isso, profundo. Ó, eu lembro nessa época, Arnold Schwarzenegger, que daí via os filmes de ação, o filme do Herói de Brinquedo, o Exterminador do Futuro.
O Stallone. Tu chegou a assistir Exterminador do Futuro quando criança? Sim, eu adorava. Nossa, Nossa, adorava. Os três. Três, porque acho que quando o quarto saiu eu já tinha desencanado, assim. Aham. Mas eu gostava dos três primeiros. Não, nunca. Na real, sendo bem honesto, eu tenho que rever, porque faz muito tempo que eu assisti Exterminador do Futuro. E eu só assisti o 1 e o 2. Que são os melhores, né? Eu não É. assisti o 3. Mas reassista, que são Eu acho bem que- bons, assim. É. De ator, assim, eu lembro de ser muito fascinado pelo Bruce Willis, por conta do Duro de Matar. Que eu Duro de assi- Matar eu não via quando criança. O Duro de Matar eu assistia com meu pai. Eu assisti o 1, que Nossa, um é muito bom, né? um dos melhores filmes. De ação, Um dos melhores filmes, tipo, fora da caixa, interessante, É. engraçado. Redefiniu o conceito do herói ali, né? Que não precisava ser bombadão, fortão. Era não, o cara, adorava. era o cara frágil ali, tipo, descalço, andando pelas É, coisas, meio se cômico, queimando. assim, Isso, era- canastrão. Bom. O 1, o 2 e o 4. Eu lembro de assistir com meu pai. Assim, Ó, eu tinha uma ficção por Will Smith. Eu ia falar isso também. É. Eu adorava. Tipo, Mib, o Hancock. pra mim. Hancock. Nossa, eu adorava. Cara, Hancock, eu lembro de chegar... Nossa, eu lembro de passava- alugar Hancock. Não, e alugar fazer uma não. cópia. pra ver em casa. Não, Hancock eu não lembro, assim, de alugar, mas eu lembro de passar, tipo, na tela quente, na segunda-feira, à noite, né, 9 horas. É. E aí, todo mundo se reunir na escola no dia seguinte pra falar do Olha- Hancock e brincar de Hancock. Brincar de Hancock. O super-herói era um bêbado. E a gente adorava essas coisas. Sim. Do Will Smith, cara. Tinha Mib, tinha Hancock. Eu O Maluco num Pedaço também, assistia muito. mas eu não via tanto quando criança. Sério? Sim. Nossa, eu adorava Maluco num Pedaço. Mas eu gostava muito de Eu, Robô. Cara, sim, Eu, Robô. Eu lembro de Eu, ver, Robô. sem mentira nenhuma. Meu pai vai me confirmar isso, tenho certeza. Eu vi 3 vezes seguidas. Eu botei o DVD, tipo assim, acabou. Vou ver de novo. E eu vi 3 vezes seguidas o filme, cara. Às vezes a gente tinha uma fixação assim. Cara, pra mim. Como é que não me trataram nessa época, assim? Porque não era Eu tinha uma normal. fixação que eu tinha nessa época mais criança, eu tinha só DVD pirata, né? Aham. E aí eu tinha a trilogia do Homem-Aranha. E aí eu colocava como objetivo meu do dia Ver a trilogia do até Homem-Aranha. o meio-dia, que depois eu ia pra escola. Aí eu acordava cedo. E 6:30 da manhã. 6:30 não, mas 7 da manhã. E eu tinha como objetivo de ver todos os filmes do Homem-Aranha. Eu já fiz isso quando criança também, Tipo, cara. e era semanal, assim. Eu via todos os filmes, os 3 filmes, assim. Nessa do Will Smith, eu lembro de ser criança e adorar. Daí volta pra aquela questão. Talvez eu não devesse assistir, talvez eu tinha 7 anos, 8. Eu Sou a Lenda era uma fixação eu vi. da minha vida, assim. Mas é porque eu acho que teve alguns filmes, eu acho que as locadoras tinham Sim, muito impacto sim. nisso. Porque o Eu Sou a Lenda era um desses. era um desses, assim, que toda locadora tinha o pôster do Eu Sou a Lenda, mano. Porque era um pôster muito maneiro, né, cara? Era o É, Will muito- Smith num lugar assim. Vazio com um cachorro e tudo. E não era um cachorro, era um pastor alemão, assim, sabe? Era muito, massa. era muito impactante. Era. E tinha sempre esses pôsteres, assim. Isso é muito legal, essa questão de, tipo. Porque eram filmes que às vezes nem tinham tanta repercussão, mas tinha. Não era um filme de Oscar. sabe? Não era, mas era um filme que meio que foi muito. Sei lá, o marketing acertou demais, assim. E marca muito por conta Por, disso, co- né? por conta disso, assim. Ó, por exemplo, deu a importância e como era legal os DVDs. Eu lembro de quando tinha o DVD de Eu Sou a Lenda, tinha uns extras muito legais. Aham. De contando a história de como o mundo chegou naquele Cara, loucura. que legal! Sim. Umas partes meio que animadas em desenho em rabisco contando a história daqueles vampiros, etc. Oh. E o final alternativo. Cara, genial, né? Que é uma coisa que... Pô, quando é que a gente vai ver hoje um final alternativo, assim, sabe? O que é um diretor cagão também, né? Porque sim. não quer botar o final que ele queria botar no filme, o estúdio não deixou. Mas Mas é legal, né? Tipo, são conteúdos, assim, que... extras mesmo, né? Extras, assim. E eu que acho agregam. que agregam e dão sentido pra aquela experiência que tu tem ali quando tu tá assistindo o filme, né? Eu não sei se tá no A gente horário. vai ter que finalizar, mas vai lá. Não, eu vou terminar, assim, com um dos melhores filmes que me marcaram e pra infância, que foi o primeiro e o segundo Scooby-Doo. Nossa! Nossa!
Nossa, Sim, eu sim. assisti inúmeras vezes. Sim, Inúmeras. 1000 vezes sim. Assistia quando passava no Cartoon. Ainda- Alugava. É. Alugava. E os extras deles eram muito Era legais, muito porque legais. tinha joguinho. Outra coisa, os DVDs tinham joguinho. Os DVDs da Disney quase todos tinham Tinha um joguinhos. joguinho. Tinha. Inclusive, com as minhas primas, elas gostavam bastante dos filmes da Disney de princesas. E os filmes da Disney de princesa tinha karaokê também. Olha só. Sabe? Tipo, as músicas, tinha cada música separada e tinha um clipe pra música e a letrinha pra tu acompanhar. Eu tô com pena das crianças. Eu vou ser o velho que eu vou dizer que eu tô com pena das crianças de hoje em Cara, dia. eu fico pensando, será que a gente Que não podia ser tão legal. Não pode ser tão legal quanto era. É. Era muito mais legal. Era muito mais legal. Ah, para. Era muito mais legal. Nicolas, valeu. Prazer Bom, sempre te imagina, receber aqui. Imagina, tamo aí. Podcast Mais de um Filme por Semana vai ficando por aqui. Especial Dia das Crianças. Um forte abraço. Até mais.